Uma epidemia de doenças crônicas como estresse, trauma e adversidades no início da vida impactam a nossa capacidade de alcançar a cura. Você já experimentou dezenas de terapias e tratamentos? Já fez um punhado de dietas detox e eliminação? Já experimentou tudo que é técnica, corpo e mente no mundo? Você ainda se pega se esforçando para tratar seus sintomas de dor, ansiedade e estresse? E se questiona se algum dia estará bem o suficiente para estar livre de tudo e simplesmente viver? Levou anos de pesquisa, mas finalmente a ciência está começando a montar o quebra-cabeças do papel que traumas sofridos na infância, em outros momentos, têm na nossa saúde mental. A verdade é que, ao contrário do que muitos pensam, mesmo coisas pequenas que em princípio não pareceriam traumáticas, de fato são. A maioria das pessoas também ignora o fato que o estresse tóxico configura a biologia para entrar em falha, que o tempo não resolve tudo e que sim, a mente é capaz de alcançar a cura por meio da neuroplasticidade. É possível superar trauma, mas se você não se sente bem, essa mensagem é muito importante. Enfrentamos uma epidemia, um percentual enorme de nossa população está lutando contra um tipo de inflamação que, de modo geral, a medicina não considera problema ou sequer reconhece. Pode parecer uma inflamação metafórica, mas ela é muito real. Ela é o trauma de infância e sua poderosa conexão com doenças crônicas de natureza física e mental. Esse trauma causa inflamação, como já discuti em outro post e em outro vídeo. Nas faculdades de medicina e de psicologia, esses fatores ainda não são de conhecimento comum e disseminado, por isso, mesmo profissionais recém-formados não estão a par disso. Por isso, os sintomas que ele causa são tratados de forma errônea, algo como tentar tratar a infecção bacteriana com aspirina. Vamos para o estudo original. O estudo de experiências adversas na infância analisou a relação entre experiências adversas na infância, comportamentos posteriores e seus resultados na saúde. Esse foi o maior estudo já realizado para analisar os impactos de curto e de longo prazo no trauma infantil. A inspiração do estudo foi a descoberta feita pelo Dr. Vincent Felitti de uma conexão entre abuso sexual infantil e obesidade e um programa de redução de peso, bem como o estudo realizado por Robert Enda de como fatores de risco relacionados ao tabagismo, abuso de álcool e abuso de drogas tendem a se agrupar. O método utilizado foi o seguinte: mais de 17 mil membros do plano de saúde Kaiser em San Diego, nos Estados Unidos, responderam a uma pesquisa que mede o número de experiências adversas ocorridas na infância da pessoa. A pesquisa focou em 10 tipos de trauma. Uma experiência adversa de infância é definida como ter passado por qualquer uma das seguintes categorias de abuso, negligência ou perda antes dos 18 anos de idade. Falta de segurança em casa, como no caso de abuso ou negligência de todos os tipos. Fome, ausência de abrigo, ser deixado sozinho por longos períodos de tempo. Abuso físico por parte de um dos pais, abuso emocional por parte de um dos pais, abuso sexual por parte de qualquer pessoa. Crescer como um alcoólatra ou narco-usuário em casa. Vivenciar encarceramento de um membro do agregado familiar. Conviver com um familiar que sofre de doença mental. Sofrer violência doméstica ou a existência de violência doméstica em casa. Perda de um dos pais, negligência emocional, negligência física. Procedimentos cirúrgicos ou internações e ter movimentos limitados em algum momento para receber tratamento. Nascimento prematuro e colocação do bebê em isolamento ou em uma incubadora. Pais que não estão bem e não são capazes de prover cuidados apropriados a uma criança em sua infância. Supressão crônica de emoções e o clássico lema de que, sim, crianças podem ser vistas, mas não se deve dar ouvido a elas. Imposição de altas expectativas em uma criança de tal forma que ela se sinta envergonhada de sua habilidade ou de sua falta de habilidade. Bullying na escola ou ser ridicularizado. Quando não estamos seguros, quando somos colocados numa situação estressante ou quando ficamos indefesos ou não conseguimos lutar contra ou fugir de um ambiente terrível, o sistema nervoso autonômico do corpo entra em uma resposta natural e automática de proteção. Sob essas condições, poderia ocorrer a resposta inicial de fuga ou luta. Mas se isso não puder ser feito com êxito, como é o caso de muitas crianças expostas a práticas parentais abusivas e negligentes,
a pessoa entra na segunda fase, o desligamento, que também é conhecido como congelamento, e que de certa forma anestesia o corpo. Esse é o jeito que a natureza encontra de proteger de dores terríveis e funciona muito bem entre outros animais. Mas com bebês, a reação fica ainda mais nebulosa, pois a única maneira que eles encontram de responder ao estresse é o choro. O espectro é amplo e pode ocorrer de tudo. De um bebê que fica fazendo birra, amarrota a testa, pressiona seus lábios e se recusa a comer, até choro ensurdecedor e a impossibilidade de consolar a criança, o que a faz criar tensão em seu diafragma e intestino. Isso, por sua vez, torna seu mundo interno cada vez mais rígido e impossível de suportar, o que gera ainda mais choro e desespero. Qualquer sinal desse espectro mostra que o bebê está em algum modo de resposta de sobrevivência e está dizendo: algo não está certo e preciso de ajuda. Ao contrário dos outros bichos, o bebê humano não traz consigo mecanismos de auto-melhora quando nasce. Isso precisa ser ensinado e cabe ao adulto que dá os cuidados à criança ensinar. Quando um ser pequenino se agita, muitas vezes é ignorado. Talvez ele seja deixado sozinho em um berço ou em um quarto para chorar até passar. Em um caso que conheço, a menina era deixada trancada no banheiro. E é aí que se iniciam os padrões de saúde precária e a desregulação do sistema nervoso. Isso normalmente acontece por algo que chamam de ignorância inocente, porque os pais não têm informação e não entendem que esse pequeno ser não consegue se acalmar por conta própria. Eles não entendem que esse não é o momento certo para ensinar uma importante lição de vida, até porque essa não é lição alguma. Um bebê estressado também pode ser deixado sozinho no modo luta-fuga, porque seus pais não têm controle sobre suas próprias reações fisiológicas e não conseguem lidar com esse tipo de estresse de maneira calma. Então, quando um bebê não recebe o tipo certo de treinamento do seu cuidador a respeito de como sair dessa resposta de sobrevivência de luta-fuga, o padrão biológico, que é a sobrevivência, é congelar. Essa resposta ocorre porque nessa frágil idade a criança não consegue expressar sua frustração com palavras e dizer aos pais o que está acontecendo. Ela também não pode fugir da cena, bater, chutar. Sua fisiologia a salva de sentir todo tipo de sentimento terrível. Mas isso também impõe um padrão profundo no sistema nervoso, ou seja, que a melhor coisa a fazer em momentos de estresse é congelar para fazer diminuir a dor. Esse é o epítome do desamparo. Esse é o tipo de padrão que geralmente não acontece apenas uma vez. É algo que permeia a vida de muitos e ao longo do tempo, esse alto grau de energia de sobrevivência, de luta, fuga constante, seguido de desligamento, significa que o corpo se especializará em bombear cortisol. Aí entra o produto químico do estresse. O cortisol, quando secretado em excesso, causa estragos nas células e órgãos do corpo. Ele enfraquece o sistema imunológico, promove a inflamação e é tóxico para o cérebro, entre outras coisas. Esse ciclo de estresse elevado, paralisação, congelamento e secreção excessiva de produtos químicos do estresse sobrecarrega o ser humano e é considerado culpado pela adversidade na primeira infância e pela preponderância de doenças crônicas difíceis de tratar mais tarde na vida. Simplificando, o estresse crônico inicial de baixo nível suga a energia vital de um ser humano. Ele desgasta, quebra as pessoas. As pessoas ficam com pouca ou nenhuma reserva para cicatrizar feridas, gerar autoconfiança, criar vitalidade. E à medida que esses estímulos continuam, o corpo entra em congelamento por cada vez mais tempo. Quando uma pessoa se encaixa nessa descrição de estar cronicamente doente, ela fica desesperada por qualquer coisa que possa aliviar sua dor. E, hoje, sabemos que eventos adversos da infância têm papel forte nisso. No estudo, foi calculada uma pontuação de efeitos adversos com base no número de categorias a que uma pessoa foi exposta, não pela frequência ou gravidade de uma experiência dentro de uma categoria. Então, apesar das avaliações físicas e mentais abrangentes, os pesquisadores relacionaram as experiências adversas dos entrevistados a problemas de saúde posteriores. E o estudo revelou que experiências adversas na infância são comuns.
Quase 2/3 dos participantes relataram pelo menos uma experiência, e mais de 1 em cada 5, 3 ou mais delas. O estudo também relaciona o trauma infantil a uma série de resultados sociais e de saúde, dentre os quais o aumento do risco de tabagismo, alcoolismo e vício em drogas, doença pulmonar ou obstrutiva crônica, aumento do risco de depressão e tentativa de suicídio, uso de drogas ilícitas, doença coronariana isquêmica, hipertensão, obesidade mórbida, osteoartrite, ansiedade e depressão, síndrome de fadiga crônica, síndrome de dor crônica, fibromialgia, síndrome de Cushing, anorexia nervosa, osteoporose, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, doença hepática, doença pulmonar, vários tipos de câncer, desempenho ruim no trabalho, problemas de falta de moradia, cometimento de crimes, 50 ou mais parceiros sexuais, gravidez na adolescência, aumento da probabilidade de contração de doenças sexualmente transmissíveis, violência com parceiro íntimo, desafios com inatividade física e obesidade grave, perda da qualidade de vida relacionada à saúde. Além disso, à medida que o número de experiências adversas de infância aumenta, o mesmo acontece com o nível de risco para a ocorrência de cada um desses problemas de saúde de uma maneira forte e gradual. Descobri que muitas pessoas que sofrem de doenças crônicas podem conseguir bastante alívio por meio de mudança no estilo de vida e também inúmeras modificações de comportamento. E a realidade é que muitas dessas pessoas ainda estão em busca de alívio completo. Às vezes dizem que ainda não chegaram à raiz das questões, mas é que o trauma tóxico ainda reside no sistema nervoso delas, impedindo o progresso pleno, porque de muitas formas elas estão vivendo no modo de sobrevivência ainda hoje. Essas pessoas não são culpadas disso. Precisam entender o que deve ser feito para que essa cura mais profunda ocorra. Imagine passar uma voltagem muito alta de energia através de velhos arames esfarrapados que não suportam a carga. Talvez resistam por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde explodirão. E o sistema humano é igualzinho. Quando isso ocorre, ela pode processar a luta, fuga e congelamento dos instintos de sobrevivência sem criar mais carga, sobrecarga ou desligamento. Em busca de alívio, as pessoas frequentemente buscam e realizam práticas avançadas, como mindfulness, meditação, yoga e várias formas de trabalho energético que permitem que grandes energias se movam através de seus corpos. O problema é que elas não aumentaram sua capacidade primeiro, então essencialmente explodem, entram em colapso. Além disso, as grandes energias de sobrevivência são armazenadas com muita sensação e emoção. Se a pessoa não desenvolveu a capacidade de lidar com elas, o que é quase a regra quando há estresse e adversidades tóxicos, as pessoas armazenam e elas ficam ali até que exista capacidade de liberação. O armazenamento de emoções e sensações faz parte dessa questão fundamental. Essas energias de sobrevivência criam um acúmulo enorme no sistema nervoso humano e, a partir disso, doenças e enfermidades podem se desenvolver. Novamente, o tempo não cura essas feridas, o corpo as retém até morrermos, se não nos esforçarmos ativamente para liberar tudo. Infelizmente, existem muitos programas e protocolos que tentam fornecer uma solução rápida, ignorando essas etapas primárias de capacitação. Embora para os profissionais da área essas etapas sejam menos interessantes de se trabalhar, elas são fundamentais e necessárias para desconectar a pessoa completamente de padrões antigos que não são mais necessários. Nesses casos, os sinais e sintomas são tratados, mas a causa raiz raramente é abordada. E, do mesmo modo que dar remédio de dor de cabeça para alguém que está morrendo de uma infecção bacteriana é um tratamento ruim, também não é assim que se trata de traumas da infância, a saúde do sistema nervoso. A ideia é colocar em prática o sequenciamento neuroplástico adequado quando alguém deseja curar doenças crônicas que são difíceis de abordar e de tratar. Esse conhecimento e as práticas que foram criadas são equivalente antibacteriano à infecção, quando se trata de cura das adversidades do início da vida. Nunca devemos ignorar isso.